Provavelmente você já deve ter escutado a história de Jonas, aquele profeta que foi engolido por um grande peixe. Só que tem alguns detalhes aqui que vai aproximar muito a sua vida desse profeta. Jonas, ele era um profeta que parecia inclusive ter uma bipolaridade, porque Deus mandava ele fazer uma coisa, ele não fazia, ele tinha compaixão de uma planta, mas não tinha compaixão de uma população, que Deus queria ter misericórdia. Olha essa história. Jonas, ele era para ir para um lugar, Deus ordenou ele para ir para um lugar, porém, ele quis fazer a vontade dele e foi para outro. Ele pegou um barco, era para ele ir para Nínive e ele quis ir para outra cidade. Lá a tripulação começou a passar por uma grande tempestade. Só que essa tripulação, eles tinham fé. Não a fé no nosso Deus, o único Deus verdadeiro. Mas eles tinham fé em outros deuses. Eram épocas que as pessoas cultuavam outros deuses. E eles oravam a esses outros deuses. Jonas desceu até a parte lá do barco, onde ficavam os quartos. E o capitão do barco chegou e falou: o que você está fazendo aí? Você está dormindo enquanto você deveria orar para o seu Deus. A tripulação, eles se conheciam. Eles tinham essas culturas. Aí o que aconteceu? Jonas subiu e começaram a interrogar Jonas. Perguntaram para ele o que ele fazia, quem que ele era, qual que era a profissão dele. E ele falou: eu sou servo do Senhor do mar e da terra. Ali eles estavam passando por uma tempestade. E aí a tripulação falou: o que nós devemos fazer então? Olha só a autoridade. Eles viram que Jonas, ele era servo de Deus e eles começaram já a reverenciar Deus ali, perguntando a Jonas. E Jonas era o cara que devia estar afiado, era o cara que era para pregar. E da outra parte estavam cobrando esse Jonas. Porém, Jonas, ele pegou e falou: vocês devem me jogar ao mar para que isso acabe. Os homens, eles não queriam jogar Jonas ao mar. Porém, os homens oraram a Deus, o Deus que não era deles, e falaram: nós não queremos ter culpa dessa morte. Mas como é orientação do próprio homem, jogaram Jonas ao mar. Aqui que está uma grande chave. Esse grande peixe, muitos falam que é baleia, outros falam que é um grande peixe, não fala qual espécie, não veio ali para castigar Jonas. Porque se nós formos ler a palavra de Deus, Jonas, dentro da barriga do peixe, ele fez uma oração. Essa oração demorou 3 dias. Por quê? Jonas precisava se convencer. Dentro desses 3 dias, ele falou que no desespero ele clamou ao Senhor e o Senhor respondeu. Porque Jonas estava no ventre da morte. O ventre da morte era o quê? Embaixo das águas. Jonas estava preso embaixo das águas, estava se afogando. E foi ali que ele estava morrendo que Deus mandou um grande peixe para engoli-lo e protegê-lo da morte. Dentro desse tempo, Jonas foi passando por uma preparação. Essa preparação, ela serviu para que Jonas tomasse a consciência do Deus ao qual ele servia. Quantas vezes em nossas vidas nós passamos por certos processos que a gente quer as coisas para ontem, a gente quer as coisas no nosso tempo. Deus, ele está preparado para nos dar aquilo que nós necessitamos. Mas será que nós estamos preparados para receber aquilo que Ele tem para nós? Eu sirvo a Deus, eu procuro ser fiel, aonde eu erro, eu procuro não errar mais. Mas será que é no meu tempo? A Bíblia, ela não esconde as fraquezas dos profetas. E Deus não procura pessoas perfeitas. Deus procura pessoas disponíveis para adorá-lo, disponíveis para ser pessoas melhores. Melhor que eu digo é o quê? Você não ser o que você foi ontem. Na questão dos erros. Se você errou ontem, hoje você tem o direito da salvação e você tem essa consciência que você não precisa cair no erro. Deus te abençoe, Deus te prospere, Deus te guarde. Que a sua vida seja um exemplo de bênção. Que a sua vida seja um exemplo da presença de Deus. Que você resplandeça a face de Jesus. Que o seu modo de viver possa trazer Jesus na vida de outras pessoas. Que você se diminua cada vez mais para que Cristo aumente na sua vida. Fica com Deus. Eu te amo e Deus te ama. Deus é teu Pai. Ele faz de tudo por você.